Bom, senhores, então, como planejado, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a figura da imparcialidade do magistrado. Eu vou tomar aqui como referência para essa discussão o slide que vai ser carregado para vocês agora. Acho que todo mundo está vendo esse slide. Se alguém não conseguir ver, por favor, se manifeste. Mas pode seguir pelo slide do Integris e depois eu vou estar disponibilizando esse conteúdo lá na plataforma. Bom, então nós vamos discutir um pouquinho acerca da imparcialidade do juízo. Aqui eu preciso fazer algumas observações. O sistema adotado pelo Código de Processo Civil, no que refere à imparcialidade, não toma como referência aqui a ideia dos vieses cognitivos. É um tema que eu, o professor Dierle Nunes e o professor Nathanael Lud temos estudado, inclusive com obra publicada acerca desse tema. O código não está trabalhando com isso. Quando ele trabalha o sistema de imparcialidade, ele está preocupado, na realidade, em saber se aquele juiz tem ou não algum tipo de elemento subjetivo que faça com que ele seja tendencioso. Elemento subjetivo pode ser desde uma conduta criminosa mesmo, ou seja, um magistrado corrupto com interesse em prejudicar alguém, até, eventualmente, um elemento psicológico inconsciente, né? Partindo do pressuposto, como a própria teoria dos vieses cognitivos vai nos demonstrar, nós não temos acesso a muitas das nossas manifestações mentais. E por isso mesmo, o nosso sistema mental, ele não nos é acessível e nós não temos condição de tomar um conhecimento pleno disso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Quem quiser, né, tem um podcast de um grupo de alunos que criou aqui a Papel Jurídico, que é um canal. Esse podcast ele está lá no Spotify. Eles me convidaram em fevereiro para participar de uma entrevista onde eu vou discutir um pouquinho sobre a teoria dos vieses cognitivos aplicados ao processo. Né? Então, via Spotify ou pelo site da Papel Jurídico, www.papeljuridico.com, vocês conseguem ter acesso a essa discussão sobre vieses cognitivos, que não é a discussão que eu vou estar desenvolvendo aqui com vocês. Né? A nossa discussão aqui ela é muito mais dogmática e não vai transpassar aqui a psicologia cognitiva, como foi o bate-papo com os meninos da Papel Jurídico. Né? Para quem se interessar mais sobre o tema, fica aí a indicação de leitura acerca desse material. Bom, qual é a ideia aqui? Deixa eu voltar para a minha pessoa, né, para a gente avançar aqui. Qual é a minha ideia? Nós vamos ter dois sistemas que o Código de Processo Civil denomina como impedimento, 2, suspeição, cuidado com a palavra, né? Ela vem aqui de suspeito e não de suspenso, suspeição, que vão definir para nós quando ou em que condições eu posso dizer que aquele magistrado, juiz, portanto, eu não estou falando do juízo do órgão jurisdicional, uma vez que o órgão jurisdicional é impessoal, mas o sujeito que o administra, o magistrado, o juiz, ele é um ser de carne e osso. E por isso mesmo, como tal, ele tem algumas propensões e ocorrem algumas situações que podem fazer com que nós coloquemos em dúvida a sua imparcialidade. Vamos denominar de impedimento um tipo especial de quebra da imparcialidade do magistrado. Por que um tipo especial? Porque o impedimento ele é objetivo.
ele, em praticamente todas as suas manifestações, ele é identificável por um elemento documental. Eu tenho um documento, eu consigo provar documentalmente que ocorreu aquela situação e que, ocorrendo aquela situação, não me interessa o que vai ser processado no aspecto anímico do magistrado. Não me interessa o que vai passar pela cabeça do juiz, se aquilo abala ou não abala o seu psicológico, se aquilo torna mais ou menos tendencioso. O código, no caso do impedimento, ele trata todos nós iguais. Ou seja, ele presume que eu ou qualquer um de vocês, naquela situação, perderemos a imparcialidade e, por isso, não podemos julgar. Quando ocorre a figura do impedimento ou da suspeição, o magistrado será afastado daquele processo especial. O impedimento e suspeição não tem natureza punitiva, pelo menos não no primeiro momento. Depois eu vou fazer um questionamento no artigo 146 a respeito disso. Mas no primeiro momento, ele não tem natureza punitiva. Ou seja, o juiz não é punido por ser impedido. O juiz não é punido por ser suspeito. Isso é um fato da vida. Ele poderá ser punido por ser impedido ou suspeito se ele não contar, ou se isso for descoberto e ele não admitir tal condição. Né? Será dada a oportunidade para que ele se manifeste. É garantido aqui um contraditório, um direito de manifestação, ou, se a gente quiser, primariamente um direito de defesa do magistrado, para que ele primeiro possa se assumir ou não como impedido ou suspeito, para depois, no segundo momento, poder até mesmo ser alvo de algum procedimento disciplinar punitivo. Bom, voltamos aqui então. O impedimento ele trabalha sobre as bases de uma questão objetiva. Ocorreu uma das situações previstas no artigo 144, ele é impedido. E eu consigo basicamente fazer essa prova pela via documental. Então, a parte junta aos autos este documento e requer, consequentemente, que o tribunal substitua aquele magistrado naquele processo. Se aquele magistrado, e por óbvio, ele tem outros processos com outras partes, com outros advogados, ele continua no exercício do juízo daquela vara. Apenas aquele processo em especial não contará com a sua participação. Ou seja, será indicado pelo tribunal um substituto para administrar e gerir aquele procedimento específico, preservando o magistrado do juízo, juiz titular, na condução de todo o resto dos processos que ele tem sob a sua guarda. A suspeição, por outro lado, ela é um pouquinho diferente. Ela tem um quê de elemento psicológico, ela tem um quê de elemento subjetivo. E aí a gente tem que verificar, no caso a caso, na pessoa daquele juiz, se realmente aquela situação gera um abalo na sua esfera mental que faça com que possa haver algum tipo de favorecimento ou desfavorecimento. A quebra da imparcialidade, muitas vezes, ela não é apenas para favorecer. Ela pode gerar uma situação de desfavorecimento. O juiz tem uma inimizade com a parte ou com o seu advogado, e por isso mesmo passa a perseguir ou a agir de maneira negativa, gerando prejuízos para o autor, o réu ou eventualmente os seus procuradores. Então a coisa pode servir tanto para um lado quanto para outro. A faca aqui corta para os dois lados. Mas a suspeição, diferente do impedimento, ela é mais abstrata. Ela é mais subjetiva. Eu não tenho o elemento documental, muitas vezes, para fazer essa prova. Então, eu preciso ter uma coisa um pouco mais precária e eu preciso de um elemento de prova muito mais forte para conduzir a identificação da ocorrência ou não do impedimento, da suspeição. O impedimento, não. O impedimento, não. Bom, vamos começar da figura do impedimento. E aí, na sequência, passa para discutir um pouquinho acerca da figura da suspeição. Perfeitos? Senhores, antes, uma questão meramente operacional. Está todo mundo bem? Está todo mundo atento?
Vocês querem que a gente intercale o nosso horário com alguns intervalos? Ou eu posso continuar a minha exposição? Posso sim. Posso sim. Vou falar mais devagar. Podemos continuar então? Ou alguém quer um intervalo? Beleza. Excelente. Bom, ficou claro a distinção entre impedimento e suspeição. Ou seja, ficou claro, pelo menos a uma primeira olhada, que o impedimento é elemento objetivo, provado documentalmente, e afeta todo mundo diante daquela situação. Por outro lado, a figura da suspeição ela trabalha sobre o plano psíquico, e por isso, às vezes, é até mais difícil a sua demonstração, em razão de mexer com confins da mente do juízo. Bom, vamos começar do impedimento, e aí vai ficar mais fácil a visualização de vocês. Vamos para o artigo 144. E o artigo 144 aqui, vamos inciso por inciso, onde eu vou fazendo alguns comentários para deixar a coisa bem clara. Artigo 144. Há impedimento, sendo então proibido ao juiz exercer a sua função no processo, se, como advogado da parte, este magistrado já tiver atuado naquele processo, né? É importante que seja visto isso, o juiz foi advogado em momento anterior da parte naquele processo, então ele conhece da causa, né? É exatamente isso que esta primeira parte está dizendo, ou seja, o juiz conhece dos segredos que a parte lhe informou. Ora, ele não pode, então, atuar como juiz naquela causa contra aquele ex-cliente. Não quer dizer que ele não possa ser magistrado contra os outros casos daquele cliente do qual ele não teve conhecimento, no qual ele se tornou magistrado e deixou de advogar para aquele cliente em momento posterior. Aqui, o grande referencial é perceber que há informações privilegiadas na condição de advogado que você recebe do seu cliente. E que por isso mesmo, em razão dessas informações privilegiadas, a imparcialidade se dissolveu, desapareceu. Segunda parte, o juiz atuou como perito. Então, antes dele ser juiz, por exemplo, ele era engenheiro, ele era médico, ele era contador, e ele foi chamado para atuar naquele caso. Então, na condição de perito, ele deu uma opinião. Ele já fez um juízo de valor sobre o caso. Ele já determinou alguns elementos de maneira objetiva acerca de como ele vê o processo. Ora, ele então vai ter que ser afastado. Outra situação, antes dele ser juiz, ele atuou como membro do Ministério Público. Ou ele deu depoimento como testemunha nesse processo. Percebam que em todos os casos do inciso 1º há um elemento comum. O juiz conhece o caso de fora. Ele tem um olhar externo sobre o caso. Em algum momento ele participou do processo. Isso é fácil, ou seja, de documentalmente ser percebido. Ora, eu tenho o nome das testemunhas do DMP, eu tenho o nome dos advogados pela procuração e etc. Então, se esses nomes batem, é o nome do juiz, é o nome, consequentemente, de um ex-membro do Ministério Público, de um ex-membro da advocacia, etc., eu consigo dizer, opa, você já conhece esse caso. Você deve se afastar do processo. Ele pode fazê-lo por ele mesmo, ele pode fazê-lo de ofício, declarando-se impedido e se retirando. Mas, caso ele não faça, isso pode ser objeto de impugnação, conforme o artigo 146, depois nós vamos estudar, por qualquer uma das partes ou do membro do Ministério Público. Segundo inciso, o juiz conheceu dessa causa, inclusive tendo proferido decisão em outro grau de jurisdição. Imagine o seguinte exemplo. Ele era magistrado de 1º grau e produziu uma sentença.
Logo depois da produção dessa sentença, ele foi promovido para desembargador e alçado para o Tribunal de Justiça. Entretanto, nesse caminho, o recurso interposto pela parte foi distribuído para esse mesmo juiz. Ora, qual é a imparcialidade, por óbvio, de um magistrado julgar o recurso contra a sentença que ele mesmo proferiu? É humano. Ainda que ele possa ter, nesse momento, mudado de opinião, ele poderia até mesmo dar uma decisão recursal diferente da decisão que ele deu em sentença, uma vez que ele mudou a forma dele ver a coisa, ou ele concorda com o argumento trazido pelo recurso, ele não pode. Ele não pode atuar aqui como julgador recursal, seja como desembargador, seja como ministro de tribunal superior. E, novamente, a questão é objetiva. Ou seja, eu olho pelo nome do juiz de primeiro grau, eu olho pelo nome do desembargador, eu olho pelo nome do ministro do Tribunal Superior. É o mesmo, ele está afastado, automaticamente afastado. Ele não tem condições de julgar. Não me interessa se no ânimos dele ele perde aqui a relação de parcialidade. Quer dizer, ele consegue manter um distanciamento. Ele consegue, no seu subjetivo, reler o caso e pensar diferente. Se deixar convencer pelas partes. Mas isso não interessa, o requisito é objetivo. Então, é idêntico o sujeito? Pronto, está afastado. Está impedido. Não pode atuar nem em segundo grau ou em terceiro grau. Bom, com relação a esses dois incisos, quem tiver alguma dúvida, eu pediria que levantasse a mãozinha para eu poder ver. Se não, vamos adiante. Ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos adiante. Terceira situação. Essa aqui ela é um pouco mais complexa e exige que a gente conjugue o inciso terceiro com os 3 primeiros parágrafos desse mesmo artigo, do 144. Se, naquele processo, estiver postulando, ou seja, estiver como defensor, como advogado, defensor público, advogado ou membro do MP, quem seja cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou colateral do magistrado. A ideia aqui é simples. Eu, na qualidade de juiz, não posso atuar em uma causa onde o meu pai, o meu avô, a minha irmã, a minha filha ou a minha esposa esteja na condição de advogada, membro do Ministério Público ou defensor público. Quebra a minha parcialidade. E, consequentemente, eu tenho que ser afastado e substituído por alguém que consiga manter esse distanciamento. Tem um filme antigo, da década de 80, norte-americano, com Gene Hackman, um ator que, aliás, hoje nem mais tem feito tanto filme, e que é um cara extremamente capaz, um excelente ator, que ele é um juiz que tem que enfrentar a filha como promotora num caso. Isso é cinema, gente. Isso não existe. Isso é simplesmente Hollywood. O filme está muito mais preocupado em discutir a relação pai e filha do que propriamente a questão processual. E por isso comete aqui essa licença poética. Isso não pode existir nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo ocidental. Perfeito? Bom, deixa eu passar aqui a palavra para Giovana. Oi, Giovana. Pedro, e se caso, vamos supor que o filho seja juiz e o pai seja um desembargador ou então em outra instância superior, pode haver esse julgamento? Não pode ter o julgamento também. Tá. Tem um parágrafo que eu vou mostrar mais para frente, no 146, que diz também isso, que as relações de parentesco devem necessariamente gerar impedimento entre magistrados que estejam em instâncias diferentes. Então, consequentemente, se eu sou magistrado de primeiro grau e meu pai é desembargador ou ministro de tribunal superior, ele não pode atuar no processo onde eu tiver decidido.
E até terceiro grau entra pai, mãe, filho e o que mais? Tá. Aqui é o direito de família, o Código Civil, que vai determinar. O grau, ele é contado apenas para aquilo que a gente chama de colateral. Ascendente, pai, avô, bisavô ou descendente, filho, neto, bisneto, não tem limite. O limite é o limite da natureza. Né? Se alguém tem um bisavô vivo ou tataravô vivo, ele geraria um impedimento. Ou, sei lá, meu bisneto, ele geraria um impedimento. Aí é o limite da vida. O colateral, ele está ligado, na realidade, à linha de sanguinidade, perdão, ele está ligado à linha de fraternidade. Então, o primeiro grau colateral é a minha irmã. O segundo grau colateral é o meu sobrinho. Perfeito? E assim sucessivamente. Então, um primo, ele seria o terceiro grau colateral. Tá. Não existe, para o inciso terceiro, o tal do primo de segundo grau. O primo do meu primo, né? Ou alguma coisa do gênero. Não. Então, quer dizer, nós vamos até o filho do meu tio. Tá. O filho do meu tio já não é meu parente, para fins do inciso terceiro. Tá. Tranquilo? Então, no colateral, eu estou falando aqui, basicamente, irmão, sobrinho, primo. Okay. Agora, por afinidade, são os parentescos através do matrimônio. Sogro, sogra, cunhado. Tá. E aí, termina no cunhado. E quando você pega no afinidade, se a pessoa separar, também vai manter essa afinidade permanente? Porque não existia sogro, mas existia ex-cunhada. Aí, no caso disso, se eu separar, eu posso julgar uma causa ou não? Pois é, olha que coisa curiosa, né? O Código Civil determina que a relação entre sogros e, consequentemente, genros, nora, não se dissolve com o casamento. Uhum. Então, isso permaneceria. Rompe-se a relação com o cunhado. Tá. Rompe-se a relação com o cunhado. Né? Mas a relação entre sogro e sogra, ela não vai desaparecer. E aí, consequentemente, genro e nora, né? Por via reflexa. Então, eu ainda teria o parentesco por afinidade diante dessa situação, mesmo diante do rompimento da sociedade conjugal. Agora, o que pode acontecer? Deixa eu pegar gancho na sua pergunta, que ela é muito boa. Eu posso ter, com relação, por exemplo, a um cunhado, vamos supor, isso é fato, né, que eu tenho um excelente relacionamento com o meu cunhado. Ocorrendo eventual divórcio, ele pode se tornar um elemento de suspeição, porque ele pode se tornar um amigo. Ele não entraria pelo inciso terceiro do 144, mas ele entraria pelo 145 em razão da amizade que eu desenvolvi por aquela pessoa. Perfeito? Mas, Pedrão, tem muita família que tem uma tradição, como que fala? Uma tradição jurídica muito forte. Eu conheço pessoas que a mãe é desembargadora, o pai as filhas são juízas. Como que entra? Porque se você pegar uma área, vamos supor que todos conseguissem atuar numa mesma área específica, vai ter impedimento praticamente para tudo. Sim, com certeza. Com certeza, eu concordo com você. Isso pode gerar uma série de obstáculos. Por isso que eu preciso te chamar a atenção para os parágrafos 1º e 2º, porque isso vai afetar a vida nossa como advogado também. O parágrafo 1º, então, olha só, ele vai dizer que na hipótese do inciso 2º, o impedimento só se verifica
quando esse defensor, advogado ou membro do MP já estava no processo. Então, olha o que aconteceu. O sujeito já estava no processo e quem chega em momento posterior é o magistrado. Aí ocorre o impedimento. Por quê? Imagina que eu estou pela parte ré. Perfeito? Sou advogado e sou procurado pelo réu, porque o réu precisa de uma defesa naquele processo. O parágrafo 2º me dirá, então, que na condição de advogado, eu estou proibido de aceitar aquele réu como cliente. Porque eu estaria criando um impedimento superveniente à definição daquele magistrado. E, por causa disso, eu não posso assumir a causa. Também é interessante, para pegar gancho na sua pergunta, o parágrafo 3º, porque o impedimento, ele é contagioso. Né? Ele funciona aqui, digamos assim, como o coronavírus do processo. Ele atinge não apenas aquele advogado, mas ele atinge também, vamos observar aqui, o escritório de advocacia do qual esse advogado faz parte, para evitar qualquer tipo de tráfico de influência. Mesmo que aquele advogado não esteja, né, mesmo que haja outros advogados que não estejam intervindo diretamente no processo, ele gera um obstáculo, ele gera um problema. Perfeito? E aí, em razão disso, o escritório tem que se afastar, o advogado tem que se afastar, o membro do MP tem que se afastar. Mas se esse advogado, defensor ou membro do Ministério Público, ele já estava no processo e quem vem é o juiz, aí é o juiz que se afasta. Porque ele é o corpo estranho no conjunto. Ele é o impedido. Então o impedimento ele funciona às vezes como via de mão dupla, gerando inclusive a impossibilidade de participação do escritório de advocacia ou daquele advogado naquela causa. Né? Então, uma família com tradição jurídica, como você diz, que tem pai desembargador, filho juiz, irmão advogado, isso vai gerar sérios problemas até de clientela. É muito comum que o magistrado, então, quando ele é investido, ele seja mandado para uma comarca que tente minimizar as potencialidades de impedimento. Vamos imaginar que ele é da região do Triângulo Mineiro, então nós vamos mandar ele lá para o Vale do Jequitinhonha. Para onde, a princípio, não vamos verificar parentes dele. Para evitar esses contatos. É claro que na capital a coisa muda de figura. Né? A capital a coisa muda de figura. Mas a ideia é tentar dar também um distanciamento geográfico para esse distanciamento de parentesco se dissolver. Claro que em estados menores a situação pode ficar mais complicada. Perfeito, Giovana? Sim, muito obrigada. Disponha. Deixa eu passar agora a palavra para o Arthur. Oi, Arthur, pode falar. Arthur? Arthur, você está com áudio? Senão eu pediria que você digitasse Alô? a sua Tá pergunta. ouvindo? Oi, estou te ouvindo, Arthur. Bom dia, professor. Bom dia. Eu só queria entender, nos casos que você disse que documentalmente são comprovados, no Isso. caso do impedimento, mas se isso for comprovado só quando o caso transitar em julgado, a sentença pode ser anulada? Pode. Caberá, dentro do prazo de 2 anos do trânsito em julgado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o artigo 966, a propositura de ação rescisória, inclusive. Tanto no caso de impedimento quanto de suspeição? Não. Aí vai ter um porém. A suspeição vai ter um prazo, que se não respeitado, ainda que se detecte posteriormente a figura da suspeição, não gerará efeitos negativos sobre o processo. O impedimento não. O impedimento é visto pelo Código como um vício gravíssimo. E por isso mesmo repudiado até depois do trânsito em julgado.
Ok. Mas esse prazo e essa situação eu vou descrever melhor no artigo 146. Tudo Uhum. bem? Ok, muito obrigado. Agora, deixa eu pegar um gancho na sua pergunta, Arthur. Você está falando, você começou exatamente falando, olha, precisa de prova documental. Observem aqui, deixa eu voltar. Nos incisos 1 e 2, o próprio processo é a prova documental do impedimento. Por outro lado, no inciso 3, a prova do impedimento, a prova do parentesco, a relação de parentesco, ela vai ser comprovada como? Com certidões dos cartórios de registro. Então, eu vou pegar a certidão de nascimento do juiz ou a certidão de nascimento do advogado, ou eu vou fazer uma linha com diversas certidões para demonstrar, por exemplo, que o juiz é primo do advogado do réu. Mas isso é fácil de fazer. Dá trabalho, dá trabalho. Mas isso pode ser feito porque todo cartório de registros é público. Perfeito, gente? Arthur, podemos seguir? Posso passar a palavra para a Giovana? Claro, obrigado. Oi, Giovana. Mas para poder pegar a certidão, sei lá, da pessoa no cartório, como que o advogado vai ter que proceder? Ele vai ter que ir ao cartório procurar o nome dessas pessoas. Mas qualquer um pode ir no cartório pegar a sua certidão de Qualquer nascimento? um pode. Qualquer um pode. Ó, E mais, eu posso fazer isso online. Eu posso pegar seu nome aqui, uhum, Giovana, entrar no cartórios online e pedir uma busca de certidões com seu nome. entendi. E aí eu E consigo saber de quem, né, sua relação de filiação. E aí, por exemplo, eu sei que você é filha de fulana, então eu pego a certidão agora de fulana e assim vai. tá. E esses cartórios são unificados em todos os estados ou é só no estado de Minas Gerais? Há um movimento do CNJ em prol dessa unificação. Essa unificação ainda não é real. Ela será real em algum momento. Eu não sei te precisar quando. Alguns estados estão 100% informatizados, mas alguns estados apenas. Então, E hoje, você consegue Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por exemplo, essa interligação. Daqui, sem sair de casa, você consegue acessar a informação cartorária. Outros estados ainda não. tá, Mas estão em via de. tá bom. A pergunta difícil é te dizer quando. E vamos supor que meu pai não tenha contato nenhum com os irmãos dele porque é de outro casamento. Não importa. Não importa, mesmo eu não tendo vínculo nenhum, nunca conhecendo, eu não posso. Não, exatamente. O impedimento trabalha com esse rigor objetivo. Ou seja, ele não vem afetar o elemento psicológico do juiz ser indiferente ou, né, ter um sentimento de inimizade com os demais irmãos. Não interessa. É simplesmente a questão objetiva. É parente? É. É meu irmão? É. Pronto, eu estou afastado. Tá bom. Obrigada. As ordens. Senhores, sigamos. Bom, então vamos para o inciso quarto. Quarto, a relação de parentesco agora não é do advogado, do defensor público ou do membro do MP. É da parte. Ou seja, o juiz não pode julgar processo no qual ele, o seu parente, consanguíneo ou colateral, esteja como parte, seja como parte autora, seja como parte ré. Por óbvio aqui, há essa relação de pessoalidade prevista, ou pelo menos pressuposta, como uma
me fugiu o termo, uma presunção absoluta. Né? É uma situação de presunção absoluta que o ordenamento jurídico nos coloca. Quinto, o juiz não pode julgar pessoa jurídica do qual ele faça parte como membro de direção ou membro de administração. Presta atenção aqui que são situações diferentes. O juiz, por exemplo, ele pode ser sócio, acionista do Banco do Brasil, por exemplo, ou de uma empresa A ou B, digamos assim. Ele pode ser sócio da CEMIG, mas ele não pode fazer parte do conselho de direção e de administração dessa pessoa jurídica. E aí há o impedimento, não em razão da participação societária, mas exatamente em razão da participação de direção da pessoa jurídica. Bom, mas peraí, vocês vão dizer, tá, mas se ele for um sócio minoritário, claro, por óbvio, de uma sociedade de economia mista como o Banco do Brasil e a CEMIG? Bom, talvez ele possa ser suspeito. Talvez ele possa ser suspeito. Talvez não. Vai depender de algumas circunstâncias que precisam ser analisadas no caso concreto. O impedimento, diferente da suspeição, como a própria pergunta da Giovana nos permitiu esclarecer, atinge a todos, independentemente de elementos psicológicos ou motivacionais. Bom, aqui a gente tem uma situação que não é tão objetiva, que é o inciso 4º. O juiz é herdeiro presuntivo de uma das partes. Bom, herdeiro presuntivo significa o seguinte: presume-se a situação de ser herdeiro. Presume-se que a parte deixou o testamento deixando bens e direitos para o magistrado. Bom, mas às vezes a gente não sabe. É uma presunção. Se esse testamento, por exemplo, ele é feito de maneira pública em cartório, aí não é uma presunção, é uma constatação. E nisso ele também terá a figura do impedimento. Né? Então, por exemplo, alguém pode ir a cartório e fazer um testamento público. Eu tenho um testamento público em um cartório. Né? Então, qualquer um pode ir a esse cartório e pegar o meu testamento e saber para quem que eu estou deixando a minha parte disponível de bens. Agora, por outro lado, se há uma presunção, porque há, vamos dizer, um burburinho social de que este sujeito, esta parte, em algum momento falou, expressou o desejo de deixar como herdeiro o magistrado, significa que entre eles há algum tipo de relação. Pode ser uma relação de parentesco, pode ser uma relação de amizade, mas há uma relação que quebraria essa parcialidade. Tenderia qualquer homem, qualquer ser humano, me corrijo, qualquer ser humano, a ser tendencioso e parcial. Segundo, o juiz é donatário de uma das partes. Foi comprovado que o juiz recebeu presentes, dádivas dessa parte. Ora, se ele recebeu porque há algum tipo de relação. É claro que aqui a gente tem que pensar que, em alguns contextos e cenários sociais, as coisas são um pouco complicadas. Eu tenho um grande amigo que é magistrado e que, de vez em quando, ele relata que ele recebeu no gabinete, por exemplo, um pedaço de goiabada de uma das partes. Né? Ou até antes do sujeito. O sujeito foi testemunha no processo e levou para o juiz um pedaço de goiabada, um doce de leite, ou alguma coisa do gênero, né? Um frango, ou alguma coisa do gênero. Isso decorre mais do trato, muito comum em cidades do interior. É uma tentativa de simpatia do sujeito. O ideal seria que o magistrado, muitas vezes, não aceitasse. É claro, mas ele não pode negar na cara, isso seria até uma ofensa. Né? Ele a recebe e depois distribui isso na secretaria. Né? Deixa o pessoal da secretaria, deixa os estagiários comerem a goiabada, o doce de leite, a fruta, ou seja lá o que for. Né? Para não fazer desfeita também, para não ficar muito antipático. Mas que fique claro,
que aquele presente ele teria que ser um presente capaz, claro, de gerar aqui uma corrupção, né, de gerar um elemento tendencioso. Esse inciso sexto, então, ele enfraquece um pouco aquela informação acerca da prova objetiva. Aqui, por outro lado, a gente tem um outro caráter objetivo. O juiz é empregador de qualquer uma das partes. Ele é patrão, ele paga salário, ele assinou carteira dessa parte. Isso pode ser comprovado documentalmente. Pode-se exigir a apresentação da carteira de trabalho dessa parte para que possa se comprovar a relação de emprego e, consequentemente, a quebra da imparcialidade desse magistrado. Queridos, podemos seguir adiante? Alguém gostaria de levantar a mão? Sétimo. O juiz tem um processo no qual figure como parte a instituição de ensino do qual ele tem relação de emprego ou presta serviços. Então, imagina, isso é uma realidade. Na PUC Minas, há alguns colegas que são magistrados. Eles não podem oficiar em um processo no qual a instituição de ensino faça parte. Ela é empregadora deles e, por isso mesmo, não poderá julgar de maneira objetiva essa situação. Inciso 8º. No processo, figura como cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, etc. Parente. Né? A mesma lógica que o inciso 3º e os seus parágrafos correlatos vão determinar. Né? Estende-se, portanto, para o escritório de advocacia, aqui, a relação de parentesco. Né? Então, é contaminosa, sim, exatamente a figura do impedimento e da suspeição. Então, a parte é cliente de escritório, do qual faz parte parente do juiz, né? Naquelas mesmas proporções do inciso 3º. 9º. O juiz promove a ação contra a parte ou seu advogado. Ora, se ele está promovendo a ação, significa que esse juiz é autor do processo. Se ele é autor do processo e tem como réu a parte ou seu advogado, há um litígio. Né? E o litígio, por si só, quebra aqui a possibilidade de parcialidade. É claro que, atenção, não é esta a ação que ele é autor. Porque se ele fosse autor da ação que ele está, ele não poderia julgá-la, por óbvio. Ele não poderia julgá-la, por óbvio. Aqui se trata de procedimento judicial diferente. Né? Nós estamos diante de procedimento judicial diferente. É um processo de número 2 aqui. E que, por óbvio, corre em outra vara. Mas esse processo gera impedimento no processo 1, que se encontra nas mãos daquele magistrado para julgamento. Perfeito? Com relação aos incisos 7, 8, 9, alguma dúvida? Oi, Giovana. Pedro, no caso do inciso 8º, também entra a lógica do amigo? Não. Aqui é parente mesmo. Consanguíneo ou colateral. Não entra a lógica do amigo, não. Por exemplo, como eu falei agora, eu tenho um grande amigo magistrado. Quer dizer, a princípio, a relação do escritório não afeta nada. Nós vamos ver que a amizade ela vai aparecer no artigo da sequência. Né? Ela vai acontecer aqui no 145. 145 ele é menor que 144. Mas ele é diferente. Ele realmente é diferente. Talvez a gente possa até observar que há uma falha na redação dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma válvula de escape lá no seu inciso 4º. Lá no seu inciso 4º ele tem uma válvula de escape.
que supre os déficits, digamos assim, das redações dos incisos 1, 2 e 3. Aliás, a válvula de escape ela é tão grande que não precisaria existir os incisos 1, 2 e 3. A gente poderia se limitar ao inciso 4, Giovana. Beleza? De nada. Então, olha só. Agora vamos falar da figura da suspeição. Então, o juiz será considerado suspeito em 4 casos. E, como disse, o 4º caso é o caso mais genérico, é o caso guarda-chuva. Ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes ou dos seus advogados. Qual é o problema aqui? O código usa uma expressão que é uma expressão um tanto quanto ambígua, né? Ele vai falar aqui em amizade íntima. E às vezes essa palavra ela é mal interpretada. A ideia principal do código é dizer que não é qualquer pessoa que a gente possa chamar de amigo para fins do inciso 1º. Vamos supor que, por exemplo, eu posso dizer que em cidades do interior isso acaba sendo muito comum, né? O sujeito vira e diz assim, olha, você é amigo de fulano? Sou amigo. Mas não quer dizer que fulano frequenta a minha casa. Né? Aliás, fulano não deve saber nem onde eu moro, não tem acesso, por exemplo, aos meus contatos pessoais. Eu não troco mais do que bom dia, boa noite, boa tarde, como é que você está com aquela pessoa. Né? Então, às vezes você vai dizer, você é amigo de todas as pessoas, X ou Y, autor ou réu. O cara pode dizer, sou, mas eu não sou amigo íntimo. Eu não tenho um grau de relação e contato que possa colocar em ameaça. Eu também não estou dizendo que eu sou inimigo dessa pessoa, mas que essa pessoa ela é, a princípio, apenas simpática, mas no fundo indiferente para a minha relação. Todo mundo tem relações desse tipo. Né? Ou seja, todo mundo vai dizer, olha, nós não temos inimizades, mas isso não quer dizer que nós temos um nível de amizade tão grande que vá representar aqui a quebra subjetiva. Olha como é que dentro da lógica do 145, diferente da lógica do 144, a relação de amizade ou inimizade, ela tá e tem que ser analisada pelo elemento subjetivo da parte. Como o juiz reage ao fato daquela pessoa estar no processo. Né? O juiz já manifestou em algum momento inimizades e asperezas com relação àquela parte, ao seu advogado? Ou, por outro lado, o oposto? Não, o juiz é amigo de Facebook, de Instagram. Ora, isso, no princípio não quer dizer nada. Princípio não quer dizer nada. Não, o juiz comenta todas as postagens. O juiz, sei lá, manda coraçãozinho ou alguma coisa, bate palminha para tudo. Tem que ser visto com muito cuidado. Tem que ser visto com muito cuidado essas expressões. E aqui nós temos um problema. Né? Não há nenhum tipo de elemento documental, muitas vezes. Pode até ser que exista. Mas diferente da relação de parentesco, ninguém tem uma certidão de amigo ou de inimigo. Então a gente perde o elemento objetivo da prova documental diante desse cenário. Né? Fica mais difícil comprovar aqui a amizade ou eventualmente a inimizade. Eu vou ter que fazer essa prova muitas vezes por testemunha. Eu posso até ter algum outro tipo de documento, sei lá, um vídeo mostrando um bate-boca ou mostrando eventualmente uma relação de maior proximidade entre o juiz, a parte, ou o juiz e o advogado. Vai variar muito de caso a caso. E por isso mesmo a norma é mais aberta. O seu conteúdo ela é muito mais abstrato. Na mesma lógica, né? O inciso 2. O juiz está recebendo presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou mesmo depois do processo ser iniciado. Bom, paremos aqui.
né? Então, podemos comprovar que o magistrado, ele foi, o código está pressupondo, comprado por esses presentes. Novamente, a gente tem que olhar o caso a caso. A gente tem que olhar o caso a caso, né? O que nós estamos chamando de presentes? Vamos imaginar que, por exemplo, o magistrado foi dar palestra numa determinada faculdade. Ao término da sua palestra, a faculdade o presenteou com um cartão e uma caixa de bombom. Ora, esse cartão e essa caixa de bombom, a princípio, não compreende aqui o conjunto de presentes que fariam com que aquele magistrado viesse, em momento posterior, a ser impedido de julgar aquela faculdade, se aquela faculdade for autora ou ré em determinado processo. Aqui é interessante que há um marco temporal muito aberto. O juiz pode ter recebido presentes antes ou pode ter recebido presentes depois do início do processo. Novamente, essa prova, muitas vezes, ela vai ser uma prova difícil de ser feita. Ela vai depender aqui, muitas vezes, de testemunhas ou de provas documentais das suas mais diversas, mas não uma prova documental pública, como o acesso a um cartório, o acesso, por exemplo, a CTPS ou aí a qualquer outro documento escrito. Oi, Camila. Oi, Camila. Tá ouvindo? Tô. Eu não entendi a diferença desse de receber presente para aquele do impedimento de ser donatário. Quando que eu vou saber qual que é um e qual que é outro? Tá. Na realidade, né, há realmente uma ambiguidade entre esses dois dispositivos. Sua dúvida tem muito sentido. O código vai tentar aqui, né, trabalhar com a ideia, deixa eu voltar aqui, de donatário, quando nós estivermos possivelmente diante de uma maior monta desse presente, ou que haja aqui a presunção dele ter recebido o presente, da mesma forma, a presunção dele ter sido herdeiro. Aqui, nós vamos ter que comprovar que o presente foi recebido antes ou no curso do processo e que não apenas a parte, e talvez essa seja a principal diferença, não apenas a parte o presenteou, mas qualquer pessoa que tiver interesse nessa causa. Porque imagina, por exemplo, por inciso anterior, quem o presenteou foi o autor ou o réu. Por inciso segundo, ele é mais expansivo. O pai do autor ou o pai do réu fez o presente. Ele tem interesse em ajudar o filho. E eu já teria a figura da suspeição, por exemplo. Perfeito? Perfeito, obrigada. Segunda parte aqui, né? O juiz aconselhou alguma das partes acerca dos elementos do litígio. Ou seja, em algum momento o juiz chamou a sua casa, ao seu gabinete, ou encontrou com alguma das partes e disse para ela: você quer ganhar? Você vai fazer assim, assim, assado. Vamos combinar como você vai proceder ao longo do processo para, consequentemente, ter o resultado pretendido. Ora, se ele está aconselhando alguém, é óbvio que ele tem interesse. É importante que a gente não confunda, tá? O aconselhar aqui com uma situação de solução de dúvida. Imagina, por exemplo, o magistrado é professor universitário. Ele está dando uma aula de direito civil, de direito empresarial. O aluno vira e diz: professor, eu tenho uma dúvida acerca da matéria. E faz a pergunta. Ele não está aconselhando, ele está agindo como professor.
não como magistrado. Situação, aliás, totalmente diferente, seria exatamente, e aí é o que a gente brinca, né? Quando não é dúvida, ou pelo menos para nós advogados, é consulta. O aluno levanta a mão, tinha um aluno na PUC que era mestre para fazer isso. A gente está estudando aqui impedimento e suspeição. De repente eu perguntava, gente, alguém tem uma dúvida? O fulano levantava a mão lá atrás e dizia o seguinte, professor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre se eu posso falar isso, aquilo ou não sei o quê, num contrato bancário em sede de recurso especial. E aí você para, olha para o sujeito e diz o seguinte, mas quem está falando de recurso especial e contrato bancário? Nós estamos falando de impedimento de suspeição. Não, não é isso não. É porque no escritório do meu pai, aconteceu um caso assim, assim, ou eu estou trabalhando num caso assim, assim, e aí eu estou com essa dúvida. Bom, é totalmente diferente. É totalmente descontextualizado. Né? Então a gente tem que analisar com grano sales a questão. A gente tem que temperar com muito cuidado aqui o que é o aconselhar. Né? O aconselhar envolve, então, o magistrado desenvolver com a parte contrária, com o autor ou com o réu, isso, claro, também vai atingir o Ministério Público, estratégias de definição. Né? Há um conluio, há um consórcio de vontades no qual o juiz participa para que alguém saia vitorioso ou saia perdedor. Bom, isso é absurdo. Isso gera aqui a figura da suspeição. Terceiro elemento, o magistrado realiza a subministração de meios para atender à despesa do litígio. O que eu estou querendo dizer aqui, meus senhores? O juiz está pagando para as partes. Ou seja, o juiz está remunerando custas processuais que deveriam ser pagas pelo autor ou pelo réu. Ora, se ele está pagando, ele está sim ajudando aquela parte para que haja eventual sucesso ou eventual fracasso da parte adversária. Né? Há interesse volitivo, isso é pessoal, isso é subjetivo. Então, eu consigo identificar essa situação. Bom, terceiro inciso, que também precisa ser analisado com muito, muito cuidado. Falarei dele depois da pergunta do Arthur. Oi, Arthur. Nesse caso, que o magistrado ele está pagando, né, as custas processuais, isso não seria algo objetivo? Seria algo que seria mais próximo do impedimento? Qual é o problema, Arthur? Como é que você demonstra a objetividade? Uma forma, concordo com o seu raciocínio se você me disser, não, mas espera aí, o boleto de custas foi pago com a transferência da conta bancária do juiz. Mas como é que você tem acesso ao sigilo bancário dele? E se ele paga dinheiro para a parte, como é que você consegue provar? Quando eu digo que isso é feito de maneira objetiva, no caso do 144, é que a grande maioria dos incisos do 144, eu tenho um elemento documental público para ter acesso. Aqui as coisas se processam, digamos que por debaixo da mesa. E aí, às vezes, esse documento ele pode não existir. Imagina que o juiz tira do bolso R$ 200, entrega para a parte, vai lá no banco e paga a guia. Ok, entendi. Perfeito? Pode até existir documentalmente. Mas o código não está dizendo que essa forma documental ela é necessária. Eu poderia demonstrar por testemunhas que viram o juiz reunindo-se com uma das partes e lhe entregando dinheiro, por exemplo. Ok? Ok, obrigado. Oi, Giovana. Pedro, então, se acaso tiver algum parente próximo que seja banqueiro ou bancário, eu nunca vou poder atuar? Desculpa, não, eu não entendi o seu raciocínio. Aí no 145.3, quando
qualquer uma das partes possua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou parentes destes. Ah, tá. Peraí, então. Podemos sair do inciso segundo e ir para o inciso terceiro? Para eu poder, quer dizer, continuar com a matéria e ao mesmo tempo responder a Giovana. Qual é o ponto aqui, Giovana? Quando a gente fala numa relação de credor ou devedora, aqui é um elemento subjetivo para poder definir bem o que é ser credor ou devedor. Não é qualquer quantia, muitas vezes. Né? Imagina, por exemplo, que esse juiz, isso é muito comum, né? Quando eu dei aula na PUC do Cerro, por exemplo, tinha uma padaria, que é a padaria que tinha o melhor pão da cidade, que você não conseguia comprar na padaria de manhã o seu pão, porque a padaria tinha um sistema quase que de assinatura. De manhã cedo saía um menino de bicicleta ou de motocicleta e entregava o pão casa a casa. Então, toda aquela primeira fornada de pão, ela ia ser distribuída a domicílio. E aí você não pagava o menino. No início de cada mês, você ia na padaria e quitava sua conta. Vamos dizer que se o juiz fosse, né, morador dessa cidade, ele recebesse o seu pão, ele seria devedor da padaria? Sim, seria. Mas será que o débito de pão é um débito economicamente tão relevante que demonstre, de maneira a gerar uma presunção, a quebra da imparcialidade? Bom, me parece um pouco apressada essa conclusão. Então, eu dependeria de analisar em cada caso quanto é o valor devido e qual é o comportamento do magistrado diante do seu credor ou eventual devedor. Né? Aqui, novamente, a gente está trabalhando com uma norma muito aberta, com uma norma que me exige uma análise do caso a caso, para que eu possa concluir uma coisa ou outra de acordo com o meu raciocínio. O interessante aqui é que vale observar, ser credor ou devedor inclui, né, parentes, consanguíneos ou não, e também pode incluir o próprio magistrado nessa situação. Perfeito? Obrigada. Foi, ok. obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida com relação... sim. O último bloco aqui de incisos, né, quando o juiz é parte interessada no julgamento em favor de qualquer uma das partes. E aí esse interesse ele pode ser do mais variado tipo. Né? Por isso que eu disse que essa cláusula do inciso 4º, ela é uma cláusula muito geral. Ela é a cláusula que engloba o terceiro, o segundo e o primeiro. É possível demonstrar que há interesse do magistrado, qualquer que seja o seu interesse, consequentemente eu posso falar em impedimentos, eu posso falar em suspeição dessa pessoa. Agora, muito importante, o parágrafo 1º, ele vai dizer que o juiz pode se declarar. Observem aqui, não está sendo arguído pelas partes a sua suspeição. Ele está dizendo que por uma questão de foro íntimo, e por isso mesmo, sem a necessidade dele explicar o que está acontecendo, ele declara sua suspeição e ele é quem toma a iniciativa de solicitar ao tribunal a nomeação do seu substituto legal. Não vai acontecer o procedimento que eu vou mostrar agora no artigo 146. No artigo 146, o que nós vamos ver é que o juiz não se declarou suspeito ou impedido, e isso vai forçar a parte a arguir esse impedimento e essa suspeição. Perfeito? Então, diante dessa situação aqui, no 146, o que nós temos é a ideia de que a parte descobre o impedimento ou descobre a suspeição, e se assim o for, ela vai fazer uma petição que vai ser dirigida a este juiz, que nós entendemos como impedido ou suspeito, mas não será julgada por ele. Quem julgará essa petição será o tribunal, se, e só se, esse magistrado, nesse momento,
não se reconhecer como impedido como suspeito. Então, a ideia do procedimento é a seguinte: primeiro movimento, eu vou atravessar uma petição e vou dizer, o magistrado A é impedido ou suspeito. Esse juiz vai poder se manifestar. E ele tem duas opções. Opção 1, ele assume que ele é impedido ou suspeito e agora envia o processo para que o tribunal defina o seu substituto legal. Opção 2, ele nega o impedimento ou a suspeição. E aí ele trará agora fundamento para sua recusa, podendo, inclusive, trazer documentos que justifiquem a sua fundamentação. E os autos serão encaminhados para o tribunal, para que o tribunal avalie se há ou não eventual procedência dessa argumentação. Se o tribunal entender que aquele magistrado realmente é impedido ou suspeito, o tribunal o afasta e haverá possibilidade de abertura de procedimento disciplinar contra o magistrado, inclusive a possibilidade de procedimento penal contra o magistrado, porque isso vai caracterizar aqui crime ou de corrupção, ou de prevaricação, ou de concussão. Então, esse magistrado passa agora a sofrer não apenas a iminência de um procedimento administrativo, mas até mesmo a possibilidade de abertura de um procedimento penal. Para o magistrado, né, se ele entende, então, que há algum risco desse elemento ser descoberto, ele sai pelo parágrafo 1º do 146. Ele reconhece e nenhuma consequência será aplicada a ele de maneira negativa. A consequência é, óbvio, a substituição do processo para um outro magistrado. Mas o processo vai se desenvolver. Por outro lado, se nós somos capazes de, ao final, o tribunal constatar o impedimento ou suspeição, esse magistrado estará agora diante de um procedimento disciplinar e até mesmo um procedimento penal. O que eu gostaria, agora, ao final da nossa aula, de chamar a atenção é a uma dicção do artigo 146. 146 fala que as partes têm 15 dias para arguir tanto o impedimento quanto a suspeição. 15 dias a contar de quando? Do conhecimento do fato suspeito. O ideal seria que toda vez que a parte aparece no processo e descobre quem é o seu juiz, ela tome o cuidado de pesquisar quem é essa pessoa, para identificar ou não alguma situação de impedimento ou suspeição e logo de início levantar essa discussão. Se ela só vem a descobrir no começo, ou aliás, no curso do processo, ela terá que provar, datar esse fato, para que nós possamos contar o prazo de 15 dias. Entretanto, como foi objeto de pergunta lá anteriormente, esse prazo de 15 dias ele só afeta a figura da suspeição. Nós vamos observar que o impedimento ele pode ser arguído em qualquer momento. Inclusive, nos dirá aqui o artigo 966, que versa sobre a ação rescisória, de que o juiz impedido, se ele atuou no curso daquele processo e for possível demonstrar na ação rescisória a situação de impedimento desse magistrado, gerará nulidade daquele processo e a possibilidade, então, de sucesso da nossa ação rescisória. Entanto, a ação rescisória tem prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado. Então, se a coisa julgada se forma hoje, eu vou contar 2 anos para que eu possa tomar o cuidado de ainda verificar eventuais impedimentos. A suspeição não. A suspeição ela atrás, diante aqui do esgotamento do prazo desses 15 dias. Ok? Senhores, há alguma dúvida com relação à exposição? Quem quiser se manifestar, vou deixar esses minutos aqui agora para ouvi-los, né? Então, fechamos o tópico referente à imparcialidade e vamos discutir, para vocês saberem, na aula de quarta-feira, a questão do juízo natural. Eu vou ensinar os senhores como é que nós identificamos quem é o juiz para cada causa existente dentro da estrutura judiciária brasileira, né? Possivelmente nós não vamos esgotar o conteúdo na quarta.
Então, nós vamos gastar talvez 2 ou 3 aulas para a gente poder conversar sobre juízo natural. Dúvidas, manifestações, feedback, meus fofos, por favor, eu gostaria de ouvi-los. Gente? Oi, Giovana. Eu só queria falar que eu achei muito bom a plataforma, porque dá para poder interagir com você ao mesmo tempo. Eu pensei que ia ficar um pouco mais monótono, mas em virtude da situação, eu achei muito boa. Eu acho que o ideal era a nossa boa e velha aula tradicional, Sim. mas ela não é possível. E, consequentemente, eu acho que a gente consegue, usando essa ferramenta, tirar o melhor que a gente pode dar. Uhum. Né? Então, eu acho que dá para ser positivo. Dá para ser positivo. Respondendo a pergunta da Ulloa, a matéria sobre juízo natural, ela não está no manual de TGP. Ela está no Integris através de um conjunto de artigos. Tá? Eu publiquei 3 textos que explicam, todos 3 falando a mesma coisa, como é que nós vamos trabalhar com o juízo natural. Tá? O professor Daniel Amorim, o professor Humberto Teodoro e o professor Arruda Alvim, cada um tem um material acerca da identificação do juízo natural. Esse é um conteúdo que, na realidade, ele, em algumas faculdades, ele é ensinado lá em Processo Civil 1, mas ele está aqui na nossa grade e nós vamos trabalhar com ele e isso não traz nenhum tipo de prejuízo. Né? Inclusive, nós vamos fazer um bocado de exercício sobre a questão do juízo natural depois. Perfeito? E, Pedrão, como a gente não consegue ir na biblioteca porque está fechado, e tirando o seu livro e as biografias que estão selecionadas para cada aula, eu preciso pegar um outro livro para poder estudar e, se for bom, qual? Giovana, além do meu livro, eu disponibilizei no Integris todo o material que será necessário para vocês. Tá. Material adicional, eu vou colocar. Mas vocês têm no Integris a plataforma de biblioteca virtual também. Sim. Né? Então, vocês podem e devem explorar bem o material que está lá. Beleza? Eu só pediria o seguinte: se vocês estiverem com material que não foi material do plano de ensino, que não foi material sugerido no encontro inicial nosso, que vocês me perguntassem se esse material é ou não confiável. Tá. Né? Tem muito material por aí, tem muita coisa boa, mas papel aceita qualquer coisa. E às vezes aceita coisa ruim também. Perfeito? Tá, obrigada. Quero agradecer muito a todos pela participação, pela atenção, convidá-los a participar mais. Né? Acho que a Giovana falou um negócio muito legal. Quanto mais participação, mais interativa e mais dinâmica a aula fica. Mas eu preciso de vocês. Né? Eu preciso que vocês me ajudem aqui a desenvolver a aula da melhor forma possível. Eu acho que a gente conseguiu uma dinâmica boa. Né? Então, agradeço demais a vocês por isso.